Volume 479 do Histórico. Ninguém pode com as transformações naturais da natureza, porque a natureza é de transformações, por isso se transformam para as classes inferiores. Todos os pensadores que ainda não tiveram a felicidade de passarem a se conhecer. Porque o se conhecer é a coisa mais linda que pode existir, porque sabe que vai deixar de ser assim como é, deformado, encantado, fedorento, ceborrento, morrento, porque conheceu o seu verdadeiro estado natural e sabe como voltar para ele. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. A terceira energia, que é a energia do verdadeiro estado natural de todos, para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos. Vivem, bem dizer, em festa. Como de fato, depois que todos passaram a se conhecer, é festa e mais festa pelo mundo inteiro. Festejando o conhecimento de cultura racional e a sua volta ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegamos ao fim dessa lapidação. Até que enfim vamos deixar a matéria, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, com o nosso progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, esse mundo tinha o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque a matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. E por isso existe a morte, porque na matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. Esse progresso de degeneração que para minguados todos estão indo, porque tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a matéria chegou no seu fim, como chegou o fim da morte, porque passamos a conhecer na cultura racional o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Vamos agora entrar no tempo da fartura. Quando o dinheiro tinha valor, tudo custava R$1. 1 quilo de feijão era R$1, uma dúzia de ovos era R$1. 1 quilo de fubá era R$1. 1 quilo de carne seca era R$1. 1 quilo de bacalhau era R$1. Esse foi o tempo da fartura, que ninguém negava um prato de comida a ninguém. Todos tinham de sobra para dar um prato de comida. Quem tinha um vintém era podre de rico. Quem tinha um tostão era milionário. Assim foi no tempo da fartura, todos tinham para dar. 1 dúzia de ovos era R$1. Hoje a miséria das misérias tomou conta do mundo. O mundo hoje passa por horas negras, ninguém tem para dar a ninguém, porque todos estão na miséria. E por isso a fome no mundo inteiro vem ceifando vidas preciosas. E os ricos fogem dos famintos. Ninguém quer saber de famintos. Os ricos fogem dos famintos como o diabo da cruz. E por isso não fazem nada para ninguém. Não matam a fome de ninguém. São milionários, mas quanto mais têm, mais querem. São verdadeiros egoístas. É por isso que morre gente de fome no mundo inteiro, de sede e de fome. E quem são os culpados disso? Os gananciosos, o primeiro eu, o segundo eu e sempre eu, e o resto que se arranje como quiser e puder. Lá um ou outro é caridoso, mas lá um ou outro, porque dói no seu coração as vítimas da fome. A fome e a sede são as coisas piores que existem.
E muitos roubam até para comer. E quem rouba para comer está roubando por necessidade da fome. Mas já houve grande fartura na terra no tempo de Reis. É por isso que muitos dizem: quem é bom já nasce feito, quem quer se fazer não pode. E aí está a solução definida e definitiva da vida do universo em desencanto. Que o encantado sofre muito por viver desconhecido de si mesmo. Agora, vivos que já passaram a se conhecer, que estão fazendo propaganda para os pensadores para que todos passem a se conhecer. Propaganda em rádio, em televisões e em imprensa falada e escrita para alcançar toda a humanidade. Mas virá a época em que o assunto só será racional. Virá a época de todos os pensadores conhecerem a cultura racional e deixarem de pensar para raciocinar, porque o certo dos certos é este. Porque raciocinando chega a uma fraternidade e a concórdia, e pensando só existe a discórdia. No raciocínio a concórdia, no pensamento a discórdia. E concórdia só se adquire lendo os livros do Universo em Desencanto, os livros de cultura racional, para que todos conheçam o seu verdadeiro estado natural e saibam como voltar para ele. Terminou a fase do pensamento em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças destruindo os pensadores. Essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, porque perderam o direito de viver. A violência destruindo os pensadores. O terrorismo destruindo os pensadores. As guerras destruindo os pensadores. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso entraram na Era do Fogo. Estão passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder, porque não há efeito sem causa. Mas não sentiram essa mudança de fase por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, com o livro debaixo do travesseiro para a desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com os seus corpos de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, só querem a concórdia e a fraternidade e a verdadeira paz e o verdadeiro amor, porque todos concordando com todos será uma felicidade completa entre todos. E no pensamento a discórdia, e no raciocínio a concórdia, todos concordando com todos. A discórdia causa os atritos e os atritos causam os conflitos. Por isso toda a humanidade vive em conflito consigo mesma. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego, porque vivem em conflito consigo mesmo. E por viver em conflito consigo mesmo, as guerras não cessam porque o pensamento é conflitante. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida do pensador. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E assim há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio. E por isso há milhões de milênios vêm lapidando todos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Nascendo e morrendo, passando por uma infinidade de lapidações.
Porque no tempo antigo a lapidação era muito rude, porque eram muito atrasados. Viviam, bem dizer, comendo uns aos outros, como bem há pouco tempo imperava o canibalismo na África, gente comendo gente. Tudo isso porque o povo era muito atrasado, um povo que ainda está longe da civilização, adotando os métodos antigos porque há muitos séculos atrás é que eram assim. Como já também existiam selvagens antropófagos que comiam gente. Para ver que já passaram por uma infinidade de modos de lapidação. No tempo da Santa Inquisição, quantos morriam na fogueira? Quantos morriam queimados? No tempo de Nero, milhares já foram devorados pelos leões para o seu divertimento. No tempo em que eram monstros, quanta lapidação. E assim vem a humanidade, há milhões de milênios sendo preparados pela natureza por essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação, sendo preparados para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Tiveram que passar por essa infinidade de lapidações horríveis e terríveis. Hoje já estão no auge da civilização, estão vivendo mais ou menos muito bem. E por isso já falam até no direito do homem, coisa que nunca existiu. Mas hoje está existindo, porque a civilização alcançou o seu auge. E que nasceram os direitos humanos na fase racional, porque entrou a fase da racionalização dos povos e da natureza, para que todos e toda a humanidade passassem a conhecer o mundo de sua raça. E então nasceram os direitos humanos. Já a energia racional estava comandando a natureza. Os direitos humanos não são da fase do pensamento e nem da imaginação, são da fase racional. Por isso tem pouco tempo que se fala em direitos humanos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegamos ao fim dessa deformação e transformação racional. Até que chegamos ao fim da morte, porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. E por isso estamos tratando de desmaterializar essa energia que é do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional ou mecânica do nosso verdadeiro estado natural. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando disso, porque sabem que em 1935 terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências. A violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Para ver que não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer querem voltar para o seu verdadeiro estado natural com seus corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Ninguém quer saber mais da matéria. Ninguém quer ser mais materialista. Todos que passaram a se conhecer, ninguém tem fanatismo pela matéria, pelo que é de matéria. Ninguém tem mais fanatismo pelas seitas, doutrinas e religiões, porque sabe que o fanático é materialista.
Ninguém tem mais fanatismo pelas filosofias. Ninguém tem mais fanatismo pela ciência filosófica e científica. Ninguém tem mais fanatismo por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros. Ninguém tem mais fanatismo por essa infinidade de Bíblias diferentes umas das outras, porque deixaram de ser materialistas por conhecerem cultura racional. Quem conhecer cultura racional não é mais fanático. Agora existem os materialistas, os que ainda estão fanatizados por essa infinidade de Bíblias diferentes umas das outras. Como coisa que o pensamento fosse feito para acertar, como coisa que estão certos. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para a preparação da humanidade, com o tempo conhecerem a fase do terceiro milênio como estão conhecendo. O mundo surgiu de uma deformação por desobediência de todos que aí estão. Entraram por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram chamados a atenção e não quiseram retroceder, achando que estavam certos. Então a causa dessa deformação é todos que aí estão sofrendo as consequências de suas desobediências. Foram chamados a atenção várias vezes que estavam indo errados e não quiseram dar atenção. Até ficaram nesse estado de não saberem o porquê que assim são, por não saberem o porquê que assim são. De não saberem o porquê que assim são. De não saberem de onde vieram e nem para onde vão. De não saberem como foi feita a lua, o sol, as estrelas. De não saberem como foi feito os planetas, a terra. De não saberem como foi feita a água, os vegetais. De não saberem como foi feito os animais irracionais e racionais. Ficaram completamente desconhecidos de tudo, tudo pela desobediência. Foram chamados a atenção várias vezes por terem entrado pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, mas não quiseram retroceder. E o resultado foi ficar desconhecido de sua verdadeira origem, deformados nessas condições sem saber o porquê que assim são, sem saber de onde são, sem saber de onde vieram, sem saber para onde vão e sem saber para onde iriam, e sem saber quem são. Adotaram esse progresso que vai e regresso por ser um progresso de destruição. O único progresso construtivo é da cultura racional que levará todos para o seu verdadeiro estado natural. Esse é o progresso construtivo da cultura racional. Ao passo que o progresso material é um progresso que vai e regresso por ser um progresso de destruição. E destruir é indício de mau caráter, e construir é indício de bom caráter. Mas para construir, só a cultura racional. Só a cultura de seu verdadeiro estado natural de toda a humanidade. A desobediência foi a causa de estarem aí, nessa deformação e transformação racional, transformando para as classes inferiores. E por isso chegaram a esse ponto de degradação e de poluição. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Que é um ser poluído por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Que é de energia de vida eterna, do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. Livro 480 do Histórico. Por viverem artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza, não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E aí está a causa do porquê ninguém sentiu as mudanças naturais da natureza. Por estarem vivendo artificialmente
E quem vive artificialmente vive contra a natureza, não tem condições de sentir a sua mudança. E chegou o fim dessa deformação racional, porque todos passaram a conhecer como poderão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, e findando-se assim a morte, porque todos sabem como mudar para o seu verdadeiro mundo de origem. E essa mudança é feita através da energia que está comandando a natureza, a energia racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o mundo passou por toda essa deformação e transformação racional. Foram os únicos culpados, são todos que aí estão, do seu infortúnio, de se materializarem como bicho do chão e viverem como bicho, uns contra os outros e destruindo uns aos outros. E se transformarem em bicho irracional por estar vivendo como bicho. Bicho é que vive uns contra os outros, destruindo uns aos outros. Hoje chegou a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Para ver que o mundo passou por fases de terror, até ficarem civilizados de uma vez, como aí estão no auge da civilização. Chegaram no alto progresso que não sabem mais o que vão fazer. O pensamento e a imaginação fez até toneladas de ferro transitar pelo espaço. E no material bélico, então, se aperfeiçoaram até demais. Chegaram até no auge da bomba atômica. Tudo isso para destruir o seu próximo. Os causadores dessa destruição, dessa mortandade, se transformarão para as classes inferiores, por estarem ligados nessas duas energias do chão, elétrica e magnética, duas máquinas de transformação. Se transformando em categoria inferior, por ser materialista em pensar que o mundo é seu. E ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, porque a natureza cobra com juros muito altos. Toda a humanidade é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. E por isso ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Todos têm que morrer naturalmente, destruídos por doenças naturais da natureza. A natureza mudou de fase e ninguém sentiu essa mudança. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não teve condições de sentir as mudanças naturais da natureza, por viver contra a natureza. Por viver artificialmente, não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Quando terminou a fase do pensamento em 1935, que com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque entrou a energia racional para desenvolver o raciocínio de todos, para desmaterializar essa energia que é um habitante do mundo racional que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, para o seu mundo de origem, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desmaterializar essa energia, que está materializada na glândula pineal, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional de vida eterna, com seu progresso de pureza, corpos de energia de vida eterna. E por isso, com o pensamento, discussões e mais discussões e ninguém resolve nada. É só discutir e não resolve nada. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, entrou outra energia governando a natureza, que é a energia racional, a energia da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural.
E é isso que todos estão tratando de fazer. E por isso todos estudando a cultura racional noite e dia e noite. E dormindo com o livro debaixo do travesseiro para desmaterializar o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque sabem que depois dele desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje ninguém perde mais tempo com esse embusteirismo grosseiro que é a matéria, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém perde mais tempo com esse nada, porque ninguém quer se transformar em classes inferiores. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso ninguém quer mais arranjar dívidas com a natureza, depois que passaram a se conhecer. Porque sabe que ela cobra com juros muito altos, com reencarnações de bichos irracionais. Como muitos pensadores que desconhecem as condições naturais da natureza. Por isso tem medo de morrer, porque não sabe o que vai ser depois da morte. Por isso que muitos pensadores têm medo de morrer. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia do mundo racional, para que ela, depois de desmaterializada, volte para o mundo racional, volte para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ser sofredor e mortal é a pior coisa que existe. Até que enfim não serão mais mortais, porque chegou o fim de todos que têm cultura racional voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que chegou o fim da energia, continuar materializada na glândula pineal, porque agora passaram a se conhecer. Sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos querem voltar para o seu estado natural. E por isso estão fazendo tudo o que podem, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Todos querem voltar para ele. Ninguém quer ficar mais aqui nessa vida de amarguras e de aventuras. Todos querem voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E todos os pensadores sempre viveram desconhecidos de si mesmos. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Que há milhões de milênios vêm lapidando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Para depois de desmaterializado, terem condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Por isso que há milhões de milênios, a natureza vem preparando a humanidade para encontrar a fase da racionalização dos povos, para conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso o sofrimento sempre imperou em todas as camadas. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o mendigo, sofre o miserável. Todos sofrem, porque todos há milhões de milênios que todos vêm sendo preparados para encontrar a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que passaram a se conhecer estão contentíssimos, porque sabem como voltar para o mundo racional. E por isso todos fazendo por onde desmaterializar essa energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional,
está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, com o seu verdadeiro estado natural. Pensador nenhum sabia o porquê que assim era, o porquê que todos assim são, de onde vieram, para onde vão e de onde são. Porque o pensamento e a imaginação foram duas máquinas de lapidações e que há milhões de milênios vêm preparando a humanidade para conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Seu verdadeiro mundo de origem é o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Se não fosse o universo de encanto, nós estávamos perdidos, porque continuávamos aqui nesse encanto como sofredores imortais. Mas a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, veio nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer e de onde somos, que são habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos sabem para onde iriam. Iriam para onde? Iriam se transformar em bicho irracional, porque já vivem aí como bichos, uns destruindo os outros e destruindo uns aos outros. Hoje todos já passaram a se conhecer, dão graças ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim. E por isso chegou o fim da morte, porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí essa infinidade de mortandades no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores. E fora as epidemias destruindo os pensadores. Os males causados pela própria natureza destruindo os pensadores, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões destruindo os pensadores. Frio de matar, calor de matar, fome no mundo inteiro, faíscas elétricas. Porque terminou a fase do pensamento e a natureza está destruindo os pensadores com secas, mudando assim o comportamento da natureza. Por isso houve aquela grande seca no sul que não tinham até água para beber. Grande seca em Santa Catarina que não tinham até água para beber. E terremotos no Rio Grande do Norte que nunca existiu no Brasil. E geada no país mais quente do mundo, a África, que é o país mais quente do mundo. E frio de matar na América do Norte. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Essa é a causa porque não há efeito sem causa. Os pensadores, como vivem desconhecidos de si mesmos, ignoravam todos esses acontecimentos, desconheciam as causas de todos esses acontecimentos. Porque o pensamento não foi feito para acertar e é escusado. Os pensadores querendo acertar com o pensamento, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Por isso, todo pensador é um sofredor. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa.
O raciocínio, como é o dono da vida, não deixa a pessoa ir perder a vida. Porque o raciocínio preza a vida como ela deva ser prezada. Porque é uma energia que está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, estudando a cultura racional dia e noite e dia, e dormindo com o livro debaixo do travesseiro, para desmaterializar o seu raciocínio o mais depressa possível. A fase do pensamento terminou em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza também destruindo os pensadores. Porque a fase do pensamento terminou em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver. E assim foi quando terminou a fase dos indígenas. A natureza tratou de destruir todos os indígenas. E está se dando a mesma coisa com os pensadores.